Que a graça do Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós, sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Uma alegria muito grande estar mais uma vez agora com vocês ao vivo. Das duas últimas oportunidades estive com a necessidade de gravar e enviar os vídeos, porque nós tivemos testado positivo para a Covid. E assim, graças a Deus, todos nós estamos bem em casa. Eu agradeço muito as orações dos irmãos, pelo carinho que vocês demonstraram, pelo cuidado que vocês têm conosco, com a nossa família, comigo e com a nossa família. Essa noite temos, dando continuidade à série que temos pregado aqui na igreja sobre a contracultura cristã, e estamos pregado sobre o Sermão do Monte. Hoje damos sequência àquilo que nós estudamos na semana passada. Nós ouvimos a respeito do ensino a respeito da lei, sobre a lei e Cristo, sobre como que a gente tem essa perspectiva a respeito da lei. E Cristo, hoje nós vamos dar sequência à mensagem da Palavra de Deus que está ali em Mateus capítulo 5. Convido você comigo a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Nós leremos dos versículos 21 até o versículo 26. Mateus capítulo 5, dos versos 21 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhe digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento de tribunal, e quem o chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro se reconcilie-se com seu irmão, e volta e faça a sua oferta. Então, faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Meus irmãos, esse texto é bastante precioso para as nossas vidas e eu queria começar pensando com vocês sobre quão enganoso é o meu coração. Ele é demais corrupto, sim, ele faz a gente acreditar naquilo que achamos ser melhor, que eu acho ser melhor para mim. Ele me leva a agir segundo o meu próprio senso de justiça, a minha justiça própria. Ele me impõe, muitas vezes, criar cenários, cenas, situações que nunca vão se materializar. E pode me alimentar com o desejo de eliminar qualquer obstáculo, qualquer pessoa que se coloque entre mim e o meu objetivo. O nosso coração, o meu coração nele, eu construo pontes e removo essas pontes. Eu sou capaz de dar a vida e de destruir a vida. Cada uma dessas opções possui um preço, um custo de ação e uma reação. E se eu deixar o meu ego gritar e fazer com que o meu coração cada dia mais inclinado aos seus desejos e não silenciá-lo, eu vou estar cada dia mais exaltando a mim mesmo, em vez de me humilhar e fazer o que é certo. E muitas vezes nós somos inclinados, eu sou inclinado, a fazer o que não é. Quando nós vemos esse texto, a gente logo tem um ensinamento a respeito daquilo que nós devemos fazer quanto ao relacionamento com os nossos irmãos. E o texto ele nos fala sobre a ira que nasce dentro de mim, a ira que nasce dentro de você. A ira atinge todos nós, atinge todos os cristãos, todas as pessoas de formas distintas, mas a diferença entre a gente defini-la como uma ira pecaminosa ou não é a maneira como ela se manifesta e o seu motivo. Pensa comigo, não são poucas as situações que a gente perde o controle. E eu já tive situações em que eu perdi o controle, não no ponto de atacar alguém, mas me levaram a pensar, desejar, sentir e até falar contra essas pessoas, situações que me fizeram perder exatamente o controle. E como que essa consciência, a consciência de que nós cometemos esse tipo de pecado, ele afeta os nossos relacionamentos. O relacionamento
com o próximo e o nosso relacionamento com Deus. Situações de amargura e rancor, quando a gente alimenta isso nos nossos corações, elas nos abalam e impedem que nós avancemos e continuemos o nosso relacionamento com o outro e também nos atrapalham no nosso relacionamento com Deus. Tantas vezes a gente ainda chega a desejar mal para o outro, que ele se dê mal, que ele não prospere ou que não vá bem. Isso é singular na nossa vida, como que nós, tendo consciência da nossa realidade como cristãos, ainda lutamos diária e constantemente com o pecado da ira, com essa situação. O que divide, como eu comentei, a ira justa da ira injusta não é somente a sua motivação, mas também a sua aplicação. É muito fácil a gente justificar o mau uso da ira com motivos de uma indignação justa. Nisso muitos pecam. A gente exalta a nossa ira, a manifestação dela, quanto a um motivo que muitas vezes ela seria justificável. E a gente exalta os nossos corações quanto a isso. Nem sempre nós nos sentimos mal quando nos agimos de forma iracunda. Ainda tem aqueles que são classificados como colérico e eles se orgulham dessa situação. Eles ficam felizes quando dizem que ele é colérico, mas na verdade isso tem falado sobre um mau temperamento. Passa um defeito de caráter terrível, pessoas que são iracundas por natureza. E eles não lutam contra isso, não tratam os seus corações. São ídolos que construíram dentro de si e eles amam mais o pecado da ira do que a própria realização de cumprir a palavra de Deus e obedecer ao Senhor. Quando a gente percebe pessoas em situações assim, com explosões emocionais, gritarias, violências, nunca são sinônimos de indignação. É sim um descontrole emocional, evidência de ausência de domínio próprio provocado por uma série de maus hábitos, abuso de autoridade e muitas vezes complexo de inferioridade. A ira não sempre ela se manifesta assim, em estardalhaços ou agressões. Muitas vezes ela pode ser manifesta e aparecer sobre um silêncio, quando as pessoas não resolvem, quando eu e você, nós não resolvemos lutar. E aí, introvertido, guardamos o problema dentro do nosso coração e muitas vezes isso leva para uma implosão. Às vezes não naquele momento nós reagimos, mas aquilo vai sendo acumulado e em algum momento a gente pode inclusive explodir ou gera outros tipos de problema. E nem por causa da ausência de reação, a ira nesse caso deixa de ser um problema. Ou ela pode ainda se manifestar com críticas severas, correções implacáveis, reações violentas, ou apenas palavras carregadas de ofensa, sarcasmo e agressão. Podemos atingir pessoas que não têm nada a ver com a origem da nossa ira. As pessoas que estão à nossa volta muitas vezes se tornam alvos fáceis daquilo que nós estamos enfrentando. Muitas vezes você recebeu uma dificuldade, está vivendo uma dificuldade no seu trabalho, em relacionamentos na escola, em qualquer outro lugar. E aí os alvos fáceis, muitas vezes, de você descarregar a sua ira são a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Às vezes até os bichos de estimação viram alvos nesse momento da ira, daquele que reage de forma iracunda, exagerada, e aí eles partem para cima em situações que não tem nada a ver. Em tantas situações nós nos justificamos. Quando reagimos assim, nós somos aqueles que querem dizer que o motivo pelo qual nós estamos irados é por uma boa causa, ou ela tem uma razão natural de ser, ou que ela pode ser inclusive defensável. Afinal de contas, a gente já naquele momento, talvez quando alguém nos chamando a atenção, e é maravilhoso como a família ela é um ponto fundamental para isso, as esposas e maridos nos chamando a atenção nesses momentos dentro de casa, a gente reage na hora, falou o seguinte, mas olha só, Jesus ficou irado. Paulo disse para a gente irar e não pecar, não significa que a ira é um problema, certo? E a gente vai reagindo assim, defendendo a nossa reação, o nosso problema, em vez de olhar para dentro de nós, dentro do nosso coração e perceber de verdade o pecado que temos vivido e aquilo como nós temos lidado com a ira e com a reação que nós levamos e damos para ela. Esse tema, falar sobre ira, ele é bastante relevante para as nossas vidas
e ele foi abordado diversas vezes nas Escrituras. Há vários provérbios, e eu vou citar alguns daqui a pouco, que abordam esse tema. E ele foi escolhido por Jesus aqui como o primeiro argumento contra a falsa justiça, ou a justiça insatisfatória que os fariseus e os escribas e fariseus tinham quando ele cita o versículo 20 do capítulo 5. Jesus utiliza exatamente este primeiro argumento para poder dizer que eles tinham uma interpretação equivocada a respeito da lei. Nas próximas semanas nós veremos outros argumentos a respeito da interpretação falsa que os fariseus tinham. Olha que singular. Na semana passada a gente fala a respeito da lei e Cristo, que ele não veio revogar a lei, mas sim cumprir, e ele também é o próprio cumprimento da lei. E ele nos chama a atenção no versículo 20, dizendo, se a justiça, a nossa justiça, não excederem muito a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E agora ele passa então a explicar o que ele quis dizer com isso, dando exemplo, e o primeiro exemplo que ele traz para a gente é a respeito do sexto mandamento, falando sobre o homicídio. E o foco aqui exatamente é falar sobre a ira, e como essa ira alimentada dentro dos nossos corações produz esse homicídio e produz essa reação. Muitas vezes você vai chegar num ato de justificação e dizer para as pessoas que chamam a sua atenção ou para você mesmo auto-justificar o seu pecado, a ira e a reação que você está dizendo. Sabe como aqueles que já autodenominam-se justos ou tentando apresentar a falta de culpa? Parece as pessoas que ficam vendendo todo tipo de objeto nos transportes públicos. Fala o seguinte, eu podia estar matando, roubando, eu podia estar fazendo um monte de outras coisas, mas eu só estou aqui defendendo a minha causa, ou defendendo o motivo pelo qual eu estou irado. Então, na tentativa de apresentar a nossa justiça, nós muitas vezes acumulamos uma lista de pessoas com as quais nós não desejamos jamais voltar a ter relacionamento. Sabe como que eu fico imaginando isso? Pensa naqueles filmes ficção de ação, em que tem um assassino de aluguel e ele guarda troféus dos seus alvos, ou simplesmente um diário em que ele anota o nome de cada um das suas vítimas. Parece que a gente vai guardando no nosso coração listinhas. E essas listinhas vão acumulando pessoas com as quais eu não quero ter relacionamento. E eu estou ainda aqui acreditando que isso faz parte de uma ficção ou simplesmente um ato que o nosso coração está propenso a fazer. Mas eu não duvido que existam talvez listas reais ou diários com registro de pessoas com quais a gente jamais quer voltar a ter relacionamento. Quando a gente pensa nisso, talvez alguns chegariam ao ponto de dizer e desejar que um raio caísse sobre a cabeça da pessoa, sobre a cabeça dele, sobre esse que está na nossa lista. E assim ainda justificaríamos a nossa ira ou o nosso desejo de não manter relacionamento com essa pessoa, dizendo o seguinte, tá vendo? Deus, ele concorda com a minha argumentação, com a minha ira, com a fúria contra o fulano de tal, porque ele mesmo executou a sua justiça na vida do outro. E assim eu agora sou mais santo ainda nesse momento em que a minha ira apresenta-se justificada. Eu posso estar exagerando um pouco nos meus exemplos, e eu até acredito que o motivo de eu estar exagerando é exatamente para a gente ter uma dimensão de tão grave que é a realidade da ira quanto aquilo que a gente tem diante das nossas vidas e do relacionamento que a gente pensa quanto ao próximo e também a Deus. Pois bem, se você, assim como eu, já viveu alguma situação de ira, em que alimentou no coração desejos contra o outro e ainda pode até ter pensado em não se relacionar mais com alguém, bem-vindo, nós parecemos muito mais com os escribas e fariseus que foram condenados aqui, ou que Jesus estava repreendendo, do que os propósitos que Deus estava desejando, ou que Jesus estava dizendo que nós precisamos ter. Essa é uma realidade que nós precisamos lamentar todos os dias. Nós somos pecadores. E a ira é um problema que nós precisamos enfrentar constantemente. Não dá para a gente poder esconder isso e achar que esse problema vai passar, vai ser resolvido sozinho. É algo do qual nós precisamos falar e lidar.
E aqui eu queria estudar com você e pensar sobre como que Jesus lida com esse tema, com este assunto, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Jesus ele começa chamando a atenção dos seus ouvintes, fazendo um paralelo com o que vocês ouviram, lembra do que vocês ouviram ou foi dito aos antigos, ou alguma outra tradução possível é o que vocês ouviram que foi dito pelos antigos. Jesus estava fazendo menção à interpretação que os antigos rabinos tinham a respeito dos mandamentos. E como que essa interpretação a respeito dos mandamentos estava equivocado. E ele chama a atenção sobre esse texto, e o primeiro que ele utiliza é o 6º mandamento, o mandamento que diz, não matarás ou não mate, para poder mostrar que a maneira como esses escribas e esses fariseus se espelhavam nos antigos rabinos que defendiam uma interpretação a respeito desse texto estava equivocada. E como que eles estavam errados quanto à maneira que eles estavam lendo e entendendo esse mandamento. Quando ele chama a atenção, ele está fazendo um paralelo sobre o que eles ouviram, o que eles defendiam e agora sobre o que Jesus estava afirmando. E como nós ouvimos na semana passada, Jesus não veio trazer uma nova lei, um novo mandamento, mas sim, ele está trazendo agora uma aplicação da maneira como o mandamento foi entregue e pelo qual e para o que ele foi entregue e da maneira certa, que é aplicar esse mandamento na vida daqueles que estavam ouvindo e também na minha vida e na sua vida. O que estava errado aqui não era o que eles tinham dito, porque o que eles estavam defendendo era não mate, ou seja, uma tradução mais adequada sobre o não mate era não assassine ou não cometa homicídio, e ainda ele completa sobre o texto de Gênesis, dizendo, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Esses dois textos, eles estão certos, então eles só não tinham um entendimento mais amplo e completo sobre o que esse mandamento queria dizer. Então, o que estava errado sobre isso não era o que eles disseram, mas sim o que eles deixaram de dizer, ou pelo menos deixaram de enfatizar. Isso se aplica também aos escribas e fariseus do tempo de Jesus, pois eles endossavam o que esses antigos diziam, o que esses rabinos anteriores diziam. Deixa eu tentar fazer um paralelo aqui, aí eu vou me valer da interpretação e da leitura de William Hendricks, que ele, comentando esse texto, ele diz assim, só para a gente entender um pouco sobre qual era o problema que Jesus estava trazendo aqui. Imagine um ministro do Evangelho, imagine que eu hoje aqui, pregando sobre o mandamento, o 6º mandamento, se limite às suas exortações a uma advertência que se tenha o máximo cuidado com armas de fogo, com porretes ou automóveis. Ou ele ainda poderia enfatizar a advertência contra o tráfico de drogas, mas se eu ou um outro ministro pregando sobre esse texto não enfatizasse as causas espirituais que podem produzir o homicídio, ele não estaria advertindo adequadamente sobre o que o texto estava querendo nos ensinar. Esse que era o problema. Eles tentavam reduzir o alcance do mandamento e flexibilizando as demais coisas. Ou seja, se uma pessoa ele se limitasse então a tomar o cuidado para não assassinar ou matar ninguém, ele se considerava ali então como cumpridor desse mandamento e teria então a sua vida e a sua justiça exaltada e aplicada naquele momento. Então se ele só fizesse isso, ele estaria afirmando a sua justiça, dizendo, eu estou cumprindo esse mandamento. Eu fico muito pensativo a respeito sobre essa ideia, quando Jesus falando sobre o homem que tinha bastante riquezas, e ele pergunta para Jesus, mestre, o que eu preciso para poder ter a vida eterna? E ele falou assim, você tem cumprido os mandamentos? E ele, sim, desde a minha infância, então ele vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Os mandamentos eles estavam sendo executados e cumpridos apenas como um registro do dia a dia, como um ato, uma ação, mas a verdade da lei não tinha descido para o coração do indivíduo e não tinha produzido uma transformação de vida. Ele era apenas uma evidência das suas ações exteriores e não uma evidência do seu caráter transformado pelo Evangelho, do seu caráter transformado pelo Senhor. Então, a verdadeira aplicação do 6º mandamento para a gente é que a proibição ia muito além, muito mais ampla, incluía, além da atitude,
os pensamentos, palavras além dos atos, cólera e insulto além do homicídio. Eu fico maravilhado com a maneira de Jesus fazer essa leitura e como que ele aplica isso na vida dos seus ouvintes, daquelas pessoas que estavam ali perto dele. E como ele o faz nas nossas vidas hoje também. Ele tira a aplicação do mandamento apenas para aquilo que as minhas mãos fazem e traz e aplica ela para como o meu coração enxerga isso. Ela sai exatamente de uma ação exterior e passa agora para a motivação e de como eu reajo diante daquilo e como que o meu coração, a minha mente, as minhas emoções estão envolvidas em todo esse processo, em toda essa situação. Uma outra maneira de entender e ver como que os discípulos de Jesus e os apóstolos entenderam muito bem isso, em 1 João 3,15, o apóstolo diz assim: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Está trazendo exatamente a evidência da aplicação verdadeira do mandamento para o coração e não apenas para o ato. E quantos, como eu comentei, tem as listas daqueles com quem nós não queremos mais nos relacionar. E essas listas nas nossas mentes ou nos nossos corações, ou ainda em agendas e cadernos, o que for, elas são evidência de que não há perdão nas nossas vidas, que nós desejamos não nos relacionar com as pessoas, nós as matamos dentro de nós mesmos. É como se ela não existisse mais. Quantos relacionamentos entre pais e filhos foram quebrados ao ponto de dizer: você não é mais o meu pai, ou ainda você não é mais o meu filho, eu não te conheço. Por quê? Por causa da dificuldade do perdão, de não nutrir a luta da humildade, a gente ter a humildade nos nossos corações e reconhecer que nós somos pecadores e falhos. Que nós precisamos andar mais uma, mais duas, mais três, mas quantas milhas forem necessárias a fim de que nós possamos cumprir a realidade do amor ao próximo. O problema, ele nasce no nosso coração. Ele é nutrido dentro dos nossos corações, e eu comecei dizendo para vocês que o meu coração é enganoso, que o seu coração é enganoso. Ele tenta nos enganar o tempo todo. E tantas vezes a gente vai mudando ou tentando justificar essa realidade. A ira e o insulto são um sinônimo de um desejo monstruoso de acabar com a pessoa que está no nosso caminho. Nossos pensamentos, olhares e palavras indicam algo como nós nos atrevemos a dizer assim: eu gostaria que você morresse. Preferia que você não existisse mais. Talvez não cheguemos ao ato de executar o derramamento de sangue, mas nós derramamos o sangue dessas pessoas dentro do nosso coração. E não a queremos mais. Não a queremos mais. Um desejo assim é uma infração do 6º mandamento. E era isso que Jesus estava chamando a atenção para aqueles homens. E quando isso acontece, torna a pessoa culpada e sujeita, preste atenção, sujeita às mesmas penalidades com as quais o homicida se expõe. Não no tribunal humano, porque nós não teríamos nenhum tribunal humano capaz de julgar o ódio ou de executar a condenação por aqueles que estão irados inadequadamente contra o outro. Mas no tribunal de Deus, no tribunal do Senhor, nós então nos colocamos na situação e nos expomos ao tribunal celestial, ao tribunal de Deus. Então, Jesus amplia tanto o tipo do julgamento quanto a natureza do crime. Não só a ira e o insulto são equivalentes ao homicídio, disse Jesus, mas o castigo que deve ser aplicado nos deixa sujeitos também ao juízo divino que, como diz o texto, é o fogo do inferno. E aí a gente pode chegar nesse momento: tá bom, pastor, mas eu entendo que existem motivos, e o senhor citou agora há pouco a respeito de que Jesus tirou. O apóstolo Paulo fala em Efésios: irai-vos e não pequeis. Verdade, nós temos 2 tipos de ira e a gente precisa falar especificamente sobre isso, e eu quero gastar um tempinho aqui agora com vocês. Existe a ira justa e a ira injusta.
Então, o que é essa ira justa, pela qual nós devemos então ficar indignados, irados e agirmos como reação? Eu acho interessante a ira porque ela nos dá uma disposição para agir. Enquanto que muitas vezes a apatia e indiferença nos deixa alheios ao que está acontecendo, quando nós nos indignamos, nós estamos com uma ação de reação. Nós estamos prontos para agir, preparados para fazer alguma coisa. E olha só, falando sobre a ira justa. Nós temos então Efésios capítulo 4, versículo 26. Ele nos diz assim: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Enquanto você irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva. Efésios 4, versículo 26. Mas eu queria ler ainda o 29 e o 31. Ele diz assim, o 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E o versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. A ira justa é alimentada pela glória de Deus. Ao contrário da ira injusta, que ela é alimentada pela nossa própria glória e o nosso próprio orgulho. A ira justa mostra que o pecado nos entristece. A ira justa, ela é executada contra o pecado. Quando então nós temos uma igreja que não se lamenta pelo pecado, ela é uma igreja insensível. Quando nós temos crentes que não se lamentam pelo pecado, ela é um crente injusto. Olha só, um crente insensível. Olha só o que John Stott disse sobre isso. Há uma grande necessidade no mundo, desse tempo, por raiva cristã. Há uma grande necessidade no mundo contemporâneo por uma raiva mais cristã. Nós nos comprometemos com o pecado de uma forma que Deus nunca se compromete. Em face do mal, não devemos ficar apáticos e sem raiva. Se Deus odeia o pecado, seu povo deve odiá-lo também. Que outra reação podemos esperar que a iniquidade provoque naqueles que amam a Deus? E ainda Lutero chama a ira do amor aquela que não deseja o mal algum ou ninguém, aquela que é simpática para com a pessoa, mas hostil para com o pecado. Meus irmãos, essa é a ira justa. Ela não tem nada a ver comigo. Ela não tem nada a ver com o meu direito, com o meu desejo, com o meu ego, com o meu orgulho. Ela tem a ver com a defesa da justiça, com a defesa do que é santo, com a defesa do evangelho. Essa é a ira justa. Ela odeia o pecado, ela reage contra o pecado. Então, quando nós vemos aqui, então, o texto de Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26, ele está falando contra a ira injusta, a ira do orgulho, a ira da vaidade, a ira do ódio, da malícia e da vingança. Tá? Essa boa ira, quando fala de verdade, ela é rara. Tá? O próprio John Stott comentando, ele fala que nós precisamos nutrir e trabalhar para que isso possa acontecer mais vezes. Então, ela é uma ira rara. Foi por causa disso que Tiago, ele nos chama a atenção em Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20, dizendo assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo também disse, os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2,8. Ou ainda, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia, como o texto que nós lemos de Efésios 4, 21. Então, quando a gente fala sobre a ira justa, nós estamos falando que a ira justa se manifesta contra o pecado. Contra o preconceito racial, aborto, injustiça, declínio dos valores morais e outras coisas assim. Ok? Agora, pensando sobre a ira injusta, que é o nosso alvo do texto do Sermão da Montanha aqui. A ira injusta, ela é contra está falando sobre o meu próprio coração. Olha como que o apóstolo Paulo cita a ira na lista das obras da carne, em Gálatas 5, 19 a 21, e diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonaria. A ira injusta tem como objetivo o meu eu, o meu direito. As causas são a justiça própria. A gente corre atrás do meu direito, daquilo que me importa. O egoísmo, a autodefesa, quando nós reagimos de forma desproporcional ou ainda com coisas banais. Uma coisa fantástica a respeito, assim, ou recorrente a respeito da ira, você vai provavelmente concordar comigo, é no trânsito. Você, no dia que sai atrasado ou ainda está com pressa, e de repente chega aquela pessoa que está super tranquila, na velocidade da via, na faixa da esquerda, segurando o trânsito, você já fica irado. Você já está aborrecido, chateado, fica pensando, por que aquela pessoa está ali, muitas vezes até atrapalhando o trânsito, e você fica nervoso. Ou alguém te dá uma fechada, pronto, você já ficou irado. Um lugar para testar e nos provar quanto o nosso caráter cristão é o trânsito. Ou ainda relacionamentos dentro da igreja. Aqui é um ótimo lugar para a gente poder trabalhar o nosso caráter cristão. Gente, porque temos pessoas que se amam, se preocupam umas com as outras, mas mesmo assim são cheias de pecado. E a gente precisa amar uns aos outros, lidarmos com os pecados uns dos outros, afiarmos uns aos outros como ferro com ferro se afia, assim o homem é seu irmão. Nós precisamos estar dispostos a agir em benefício do outro, cuidando do outro. E lidarmos com a luta dos nossos corações quanto à ira. Muitas vezes, eu e você podemos estar motivados com razões que justifiquem a ira, mas a forma como ela foi expressa, ela acaba que perde o motivo dela ser. Levando a pessoa a explodir, muitas vezes eu estou irado com um motivo justo, mas eu reajo de uma forma inadequada. Então, eu também estou aqui agindo de uma maneira que é condenada no sexto mandamento. Eu faço de forma indisciplinada, dizendo o que não devia, o que me dá na cabeça, sem medir as consequências, sem ponderar, sem reprimir essa ira, sem aquietá-la. Quando eu faço sim, eu estou totalmente errado. Olha, quando eu comentei que leria alguns provérbios sobre ira, Provérbios capítulo 29. Depois você pode ler o capítulo todo, eu quero ler só 3 versículos. Versículo 11 nos diz: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Versículo 20. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Ou versículo 22. A pessoa colérica provoca discórdia. E quem facilmente fica irado, multiplica as transgressões. O sábio sabe controlar os seus sentimentos. O cristão que já está mais maduro na sua fé sabe controlar os seus sentimentos. Não são esses sentimentos que devem governar e ditar o curso da vida de ninguém. Os sentimentos podem ser controlados e aquietados. Esse é o exercício do domínio próprio. A ira não deve ser extravasada. Ou ainda dizemos que ela deve ser feita por uma catarse, uma maneira de poder liberar aquela ira, uma válvula de escape. E aí existem um monte de coisas, terapias ou formas que as pessoas muitas vezes aplicam para poder resolver o seu problema de ira, essa ira pecaminosa. Mas o que nós devemos fazer é sujeitar os nossos sentimentos a Deus e desenvolver e exercitar o domínio próprio. Sabe, essa, então, é a diferença que nós vemos aqui sobre contra o que Jesus está falando, sobre essa ira, que não é uma ira contra o pecado, contra as injustiças, mas muito mais focadas na minha glória e no meu próprio direito, no meu próprio benefício. Quando Jesus está falando aqui, ele apresenta uma forma em que essa ira se manifesta, ou que o sexto mandamento ele está sendo ampliado a maneira dele de ser enxergada, e ele diz aqui a respeito dos insultos. Essa ira pecaminosa ela pode se manifestar de várias formas, e uma delas mencionadas aqui por Jesus, então, são esses insultos. As expressões que Jesus usa aqui, ela não são uma lista estanque, ela não quer dizer que apenas esses 3 motivos, ou essas 3 formas que da pessoa proferir, elas são insultos. Inclusive, essas palavras são utilizadas como evidências de pessoas que são
insensatas, aquele que não teme a Deus, nos Salmos diz o tolo em seu coração, não há Deus. Então, não é o uso indiscriminado dessas palavras ou dessas afirmações que caracterizam ou consideram a pessoa ou o indivíduo como um transgressor, então, da maneira como Jesus está dizendo assim. Mas o que ele está afirmando é que quando as pessoas, no momento de ira, usam essas palavras indiscriminadamente ou com o objetivo de depreciar o alvo, de tornar o alvo dessas palavras como ninguém. A primeira palavra aí, como ele chama de insulto, às vezes quer significar cabeça oca. Então, ele está tentando diminuir, humilhar ou reduzir a pessoa a uma situação de depravação, de humilhação, de destruir a pessoa com as suas palavras. E como que as nossas línguas, elas possuem esse poder? E como que pessoas muitas vezes são versadas nas ofensas, na agressão, na maneira de diminuir o outro, e muitas vezes se orgulham disso. Como eu comentei, os que muitas vezes são chamados de coléricos, eles têm alegria e satisfação nisso, e não tentam mudar o seu coração, a maneira como eles lidam e relacionam-se uns com os outros, mas eles muitas vezes incentivam e querem reafirmar essa situação nos seus corações. Então, não é o uso indiscriminado dessas palavras, mas sim, o que Jesus está chamando a atenção é que essa é uma manifestação da ira e uma transgressão, então, daquilo que nós entendemos sobre o uso e o cumprimento adequado do sexto mandamento. Então, quando a pessoa faz assim, ela está se tornando equivalente ou equiparando-se a um assassino. É isso que Jesus está dizendo, pois destrói e mata a pessoa no seu próprio coração. O apóstolo Paulo faz a mesma menção ou importância dessa situação no texto de Efésios capítulo 4, no versículo 29, como nós comentamos, para que não saia das nossas bocas nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que edifica. E quando necessário, quando for útil. Meus irmãos, olha como que nós precisamos crescer. Como que nós precisamos amadurecer e desenvolver cada dia mais a nossa vida cristã. De aplicarmos e falarmos aquilo que nós devemos somente quando for necessário e importante. O Jay Adams, um escritor que tem labutado muito na área de aconselhamento, ele fala algo importante sobre essa questão dos insultos e da maneira de falar. Ele diz assim: em lugar de empregar palavras rudes, corruptas e cortantes, o cristão deve falar palavras que edificam. Devem ser palavras construtivas e não destrutivas. Devem construir e não destruir. Essas obras de edificação só podem ser realizadas por palavras conforme a necessidade e que não transmitem. Essa obra de edificação só pode ser realizada por palavras, conforme a necessidade e que transmite graça aos que ouvem. Eu e você, eu estou me colocando muito nessa situação. Precisamos aprender a passar as nossas palavras, filtrar as nossas palavras por estes critérios. Elas edificam, ela vai transmitir graça aos que ouvem, então elas são aptas para poderem ser proferidas. Então, eu queria pensar aqui agora, a gente já foi chegando ao entendimento do mandamento, e eu não poderia deixar de citar as nossas regras de fé e prática, a palavra de Deus e os nossos nortes, e aqui eu quero trazer o que o nosso Catecismo Maior de Westminster, ele fala sobre o sexto mandamento, e eu entendo que a maneira como foi escrito o entendimento pelos pastores, pelos estudiosos que se debruçaram tanto ali no momento de escrever a confissão de fé e os catecismos, foi uma preocupação e um entendimento a respeito do que Jesus estava afirmando sobre a maneira adequada de ler e entender os mandamentos. A pergunta 135 do nosso catecismo diz assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Diz assim a resposta: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho, cuidado e todo o esforço legítimo para a preservação da nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém por meio da justa defesa dela contra a violência,
fala sobre paciência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho, recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Mas ele não termina. Ele fala, quais são os pecados proibidos? Pergunta 136, no 6º mandamento. Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Olha como que tornou-se assim uma necessidade muito grande de fazer um entendimento e a aplicação adequada a respeito dos mandamentos. E como que agora, não os que diziam antigamente, quando Jesus está falando aqui, mas hoje nós podemos dizer, aqueles que vieram atrás de nós e antes de nós. E hoje a gente teve uma aula fantástica sobre a história da nossa igreja. Se você não assistiu, assiste, vai estar no canal da nossa igreja. Muito bom para a gente poder pensar sobre aqueles que vieram antes de nós. Aqui, os irmãos, os servos de Deus que escreveram a interpretação e a leitura a respeito do 6º mandamento no nosso catecismo, tiveram uma preocupação muito grande de não deixar nada de fora sobre o entendimento adequado do 6º mandamento, a partir, eu entendo, daquilo que Jesus mesmo estava trazendo como um grande problema sobre a interpretação dos escribas e dos fariseus. Mas o texto não termina aqui. Jesus ele continua agora e ele faz uma aplicação do que ele estava dizendo, de forma que eu e você possamos então compreender de uma maneira adequada o que ele estava chamando a atenção daqueles homens, quanto à interpretação equivocada deles, quanto ao ódio que eles nutriam e a ira que eles então produziam como nos seus corações, sendo também equivalente ou equiparada ao assassinato, ao homicida. Ele usa 2 exemplos. Ele fala no primeiro exemplo, nos versículos do versículo 23 e 24, e esses 2 exemplos estão nos versículos 23 até o versículo 26. Jesus quer trazer, então, uma maneira mais transparente para a pessoa entender isso. Foi muito bom para mim e eu entendo que pode ser muito bom para você também. O primeiro exemplo apresentado por Jesus cita um momento de culto, em que alguém está em conflito com um irmão, e ele está ali agora oferecendo o seu sacrifício, o seu culto a Deus. John Piper, ele parafraseia esse momento aqui para poder transpor esse texto para a nossa realidade hoje, e ele diz assim: se você estiver na igreja, no meio de um culto e de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine. Procure o seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá reconciliar-se com seu irmão. Depois venha e ofereça a sua adoração a Deus. Olha como que isso é sério. 1 João 4:20, esse é um texto que fala muito sobre amor e relacionamento. Ele diz assim, se uma pessoa não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Percebe que a gente tantas vezes nos engana e racionaliza o nosso pecado. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 26 também nos diz sobre uma urgência que nós devemos ter para resolver o problema. Porque ele diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então resolva isso o quanto antes possível. E eu queria chamar a sua atenção sobre algo que eu achei singular aqui. Nesse momento, quem é que vai? Quem é que vai? É aquele que, assim, se você lembra que o seu irmão, ele sabe que você tem
tem algo contra você, então você é o ofensor, ou o possível ofensor, às vezes nem é verdade que você agrediu ou feriu o irmão. E como que Deus lida com o nosso coração? Isso eu já comentei em alguns momentos na mocidade e na UPA, de momentos em que a gente exalta... Eu tive uma experiência assim, singular com Deus, de achar que a minha justiça tinha que ser defendida e tinha uma dificuldade com o irmão, e eu tentando justificar o meu pecado do orgulho, da soberba e da ira, eu dizia o seguinte: eu não vou falar com ele que tem que vir pedir perdão para mim, e em um momento desses de autojustificação, eu entendi claramente Deus dizendo o seguinte: você vai lá na casa dele e você vai pedir perdão. E como que isso foi importante para o nosso relacionamento? Como que isso foi importante para nos aproximar e fazer com que nós pudéssemos caminhar muito mais para a glória do Senhor? Como que essas inimizades e indisposições, elas são prejudiciais e atrapalham o culto? Atrapalham o louvor a Deus, porque ele é tão grave que diz o seguinte: se você está prestando culto a Deus, se você está na igreja e oferecendo ao Senhor louvor, adoração, para. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, para. Resolve esse problema com o seu irmão, reconcilia-se com ele, porque esse problema que você tem com ele atrapalha o culto e o louvor que você está oferecendo a Deus. Olha a urgência que o Jesus levanta e põe aqui sobre o relacionamento e reconciliar-se com o outro. O mesmo apóstolo Paulo fala ali no capítulo 4, no versículo 26. Não deixe que o sol se ponha, não termine o culto, não termine a sua adoração, não termine a sua oferta, o seu sacrifício, antes de você se reconciliar com seu irmão. Ele ainda, John Piper faz uma paráfrase agora da segunda forma, e ele diz assim, no segundo exemplo: se você tiver uma dívida com o seu credor levá-lo ao tribunal para receber o dinheiro dele de volta, acerte as contas com ele rapidamente. Entre no acordo antes que chegue ao tribunal. Faça-o enquanto ainda estiver a caminho do tribunal e pague a sua dívida. Caso contrário, ao chegar no tribunal, será tarde demais. O seu acusador o processará diante do juiz, o juiz entregará à polícia e você acabará na cadeia. Você não sairá de lá até que tenha pago o último centavo. Por isso, o pagamento antes da prisão seria muito mais sensato. E aqui a gente tem dois movimentos. O primeiro movimento do primeiro exemplo é aquele que cometeu a ofensa, ele deve buscar resolver esse problema o mais rápido possível. Quando o texto diz: se você sabe que tem alguém que tem algo contra você, então deixa a sua oferta e vai lá e resolve logo. Esse texto aqui, o segundo exemplo, também fala da urgência. Então, se você, sem demora, ele diz no versículo 25, entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você ainda está a caminho do tribunal. Falando sobre a necessidade de resolver isso o mais rápido possível. Aqui a gente tem o outro movimento. Aquele que foi ofendido, ou que tem um crédito quanto ao outro, ele está agora buscando resolver esse problema com aquele que o ofendeu. Então nós temos os dois movimentos aqui. O do aquele que ofendeu e daquele que foi ofendido. No primeiro exemplo, o que ofendeu tem que ir buscar resolver o problema com urgência. E aquele que então está ofendido ou que sofreu a agressão precisa buscar resolver isso o mais rápido possível. Mas o foco está naquele que ofendeu, dizendo: resolve o problema enquanto vocês estão indo no tribunal. Sobre a questão, eu quero chamar a sua atenção ainda para Mateus capítulo 18, quando fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, e esses textos se completam, vai e tem com ele, fala com ele. Se o seu irmão te ouviu, você ganhou o seu irmão. E aí, esse problema então foi resolvido na questão sem envolver outras pessoas, sem envolver o tribunal. Então, guardando ali a questão da reserva dos problemas entre você e o seu irmão. E se vocês resolveram um problema, glória a Deus, porque nós aprendemos que precisamos fazer isso a partir da palavra do Senhor. Tá? Temos a urgência de fazer isso. Mateus 18, ele nos diz, só que temos agora as ações disciplinares. Se ele não ouviu, você leva um. Se com uma testemunha
ele agora muda a sua maneira de agir, reconhece o seu pecado, pede perdão, se reconcilia com ele, então você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouviu, leva para a igreja. Se agora na igreja ele também não ouviu, então ele passa agora por um processo de disciplina. O objetivo aqui, gente, não é executar pena, ou juízo, ou sentença, mas sim restaurar relacionamentos. Olha como que o foco aqui de Jesus chama a atenção para restaurar relacionamentos. E como que isso é importante e urgente para que isso seja feito o quanto antes. Eu e você, como cristão, tantas e tantas vezes estamos tão cheios de nós mesmos. Muitas vezes o crente está tão cheio de si, que ao ser confrontado com a necessidade de mudança, quanto à maneira dele agir, ele, como eu disse, ele racionaliza o pecado, justifica suas ações, sobre um monte de argumento. Nem a gente precisa tentar levantar situações, porque a gente é capaz de justificar os nossos pecados de diferentes formas e um monte de maneiras diferentes. E quando nós fazemos, nós estamos muitas vezes nos igualando ou nos equiparando aos escribas e fariseus que Jesus estava ali condenando. O que eu estou querendo afirmar aqui é que nós não pecamos. Sim, nós pecamos o tempo todo e eu acredito que muitos de nós temos consciência disso. O que eu estou afirmando aqui é que nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer os nossos pecados. E guardamos alguns deles ali como preciosos no nosso coração e aqueles que a gente não quer lidar com ele. E quando nós somos confrontados, nós temos uma repulsa, uma rejeição muito grande a essas palavras que expõem e evidenciam o nosso pecado. Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, então, nós somos desafiados para processos de mudança e transformação de vida. E queremos saber naquilo que nós estamos nos transformando. Quando nós nos afastamos da ira que nós mesmos alimentamos, nós voltamos para Cristo e vivemos agora sob a sua autoridade. Mudamos de como consentíamos antes com a ira, porque estávamos certos, e a gente podia até ter motivos para poder justificar ele mesmo. Mudamos agora para uma realidade de humildade e de amor. Essa mudança terá muito mais longevidade, ela será muito mais profunda e mais consistente se ela for acompanhada de Tiago 4, versículo 9, que diz: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Quando houver quebrantamento verdadeiro, genuíno nos nossos corações. Reconhecimento autêntico dos nossos pecados. Eu e você muitas vezes não encontramos espaço para as coisas que estão no caminho, no coração de Deus. Mas a ira pecaminosa, isso que nós estamos falando hoje aqui, é uma harmonia temporária com os caminhos do assassino, com os caminhos do diabo. Ela se opõe grandemente à unidade que está no coração do reino de Deus. Não devemos negligenciar esse pecado ou ainda justificá-lo. A ira pecaminosa ela é grave, tão grave que Jesus iguala ao assassinato e assim merece ser castigada na mesma proporção com a morte, o juízo de Deus. Agora, quando a gente se põe em uma situação assim, puxa, e agora o que eu faço? Não é com raridade que atendemos o chamado de Deus com uma disposição muito grande de transformação. Se o homicídio é um crime horrível, a ira e o insulto malévolo também são. É isso que Jesus está trazendo aqui para a gente. E do mesmo modo, é qualquer atitude, palavra, olhar ou pensamento através do qual ferimos ou ofendemos um outro ser humano. Eu e você precisamos ser muito mais sensíveis do que se refere quando a gente está falando sobre essas coisas. Nunca deveríamos permitir que uma desavença permaneça, muito menos que se desenvolva. É o que o apóstolo Paulo fala quanto ao sol se pôr sobre a nossa ira e do senso de urgência que Jesus traz quanto à resolução dos conflitos que possam existir. Nós não devemos retardar fazer as pazes. Precisamos fazer o antes e quanto antes. Não devemos nem permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira, mas imediatamente, logo que eu e você tivermos consciência de que um relacionamento está estremecido,
Devemos tomar a iniciativa de restaurá-lo, de pedir desculpas pelo ressentimento que provocamos, de pagar a nossa dívida, de fazer restituições. Jesus traiu essa instrução extremamente prática do sexto mandamento, com as suas implicações lógicas. Eu e você precisamos agir. Se queremos evitar o homicídio perante Deus, devemos tomar todas as possíveis medidas positivas para vivermos em paz e em amor com todos os homens. Os velhos padrões dão lugar aos padrões bíblicos. Sepultamos então a velha natureza se nós resistimos e nos revestimos, quando nós nos revestimos da nova natureza. Eu queria desafiar você. As verdades do Evangelho, elas são transformadoras. Elas provocam mudança de comportamento e nos levam a atitudes reais e práticas. Eu sei que muitos de nós têm nutrido ódio, rancor, e muitas vezes celebraríamos então até a morte física de alguém. Agora eu queria desafiar você a você buscar e conversar com aquelas pessoas que você matou no seu coração. E com um senso de urgência muito grande. De entendendo que esses relacionamentos rompidos, quebrados, moídos, eles atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E se você é a parte ofendida e tem nutrido amargura por aquele irmão que te ofendeu, faça como Mateus 18, procure o irmão e perdoe. Se você é aquele que ofendeu, faça como nós vimos aqui no texto, procure o irmão o quanto antes. Reconcilie-se com ele, peça perdão, pague sua dívida, restitua aquilo que precisa ser restituído. Essas ações são evidências daquele que foram alcançados pela graça de Deus. Não endureça os seus ouvidos e o seu coração aquilo que a palavra nos ensina. O tempo para fazer isso é hoje. A hora para a gente poder resolver essa situação é agora. Não deixe isso para amanhã. O senso de urgência apresentado aqui para a gente é muito grande. Amanhã pode ser muito, muito tarde. Eu peço que o Senhor possa nos abençoar para que essa palavra nos edifique e mude a maneira como nós lidamos com os irmãos. A maneira certa de nós lermos e entendermos o sexto mandamento, quanto à necessidade do nosso relacionamento, e Ele preza e cuida dos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe, você e sua família. Vamos orar? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Deus Santo, glorificamos o Teu nome por Tua palavra. E clamamos, Pai, para que o Seu Espírito possa nos convencer deste pecado, o pecado da ira, ó Pai, pecado que tantas vezes tem sido alimentado nos nossos corações, damos para eles migalhas todos os dias de ressentimento, e essas migalhas têm feito que ele cresça. E nós nos iramos cada dia mais contra mais pessoas. Ó Pai, nós não somos amorosos, nós não somos perdoadores, somos tantas vezes até orgulhosos da maneira como nós agimos de forma colérica, iracunda, reagimos de maneira enérgica contra as pessoas numa desproporção tão grande. Pai, nos ajuda a nos irarmos contra aquilo que nós devemos irar. Que nós possamos ter raiva do pecado, odiarmos o pecado, rejeitarmos o pecado e inclusive o pecado da ira. Deus, seja com os meus irmãos, comigo, com as nossas famílias, para que os nossos corações sejam inundados pelo Teu amor. Deus, e esse amor nos nossos corações possam atingir os outros que estão à nossa volta. Pai, que esses desejos de ódio, de destruição pelo outro, nossas palavras felinas, sejam colocadas debaixo da Tua graça, nós possamos abandonar essas práticas. Ó Deus, pensarmos antes de falar, pensarmos antes de agir, refrearmos a nossa língua e as nossas atitudes e fazermos como o Senhor faria. Deus, tem misericórdia dos nossos corações.
Porque tantas vezes nós negociamos com o pecado, justificamos a nossa falta, racionalizamos, Deus, a nossa conduta sobre uma perspectiva de dizer que o que eu estou fazendo está certo e não precisa de correção. Deus tem misericórdia de nós porque nós não queremos compactuar com o pecado. Nós o rejeitamos. Nós amamos ao Senhor e queremos nos relacionar mais contigo, termos mais intimidade com o Senhor, amarmos ao Senhor e esse amor refletir no amor ao nosso irmão, mesmo aquele que tantas vezes tem nos afetado, nos ferido e nos machucado. Que possamos ter a coragem, Deus, a intrepidez, Pai, diante do Senhor, de procurarmos esses que nos ofenderam. Deus, se nós somos aqueles que ofendemos, que possamos ter a humildade de procurar aquele que nós ofendemos e pedirmos perdão, reconhecermos a nossa falta, o nosso débito e dizermos que em Cristo Jesus, em Jesus nós estamos arrependidos. A partir da Tua palavra nós reconhecemos a nossa falta e preferimos mais o irmão, o relacionamento com o outro, do que o meu orgulho, do que a minha justiça própria, do que a minha satisfação. Pai, ensina-nos isso, ajuda-nos nisso, Deus. Que essa palavra não fique apenas sobre uma ideia que agora a gente pode explicar para outra pessoa, mas que ela desça aos nossos corações e produza mudança de vida real e autêntica. Eu clamo por isso, por mim e pelos meus irmãos, por mim e por esses que me ouvem agora e por aqueles que poderão me ouvir aqui para frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.